Você não precisa mais implorar para ser amado. Você não foi feito para viver à mercê da resposta de uma mensagem, do humor de alguém ou da atenção que te oferecem como se fosse favor. Existe uma força adormecida dentro de você, mas enquanto sua paz depender de outra pessoa, ela continuará trancada a 7 chaves. A dependência emocional é uma coleira invisível. Ela parece carinho, mas é submissão. Ela se disfarça de amor, mas é controle. Ela finge ser apego, mas é medo disfarçado. Você merece mais do que viver de expectativas não correspondidas. Você merece mais do que girar em torno de alguém como se sua existência só tivesse valor se fosse notada. E vou te dizer uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Quanto mais você depende dos outros para se sentir inteiro, mais vazio você se torna. A paz que você tanto busca não está em encontrar a pessoa certa. Ela está em se tornar a sua própria referência de amor, força e completude. Quando você abandona a dependência emocional, você ativa um nível de poder silencioso que poucas pessoas nesse mundo conhecem. É nesse lugar que a clareza nasce. É nesse lugar que o medo desaparece. É nesse lugar que a sua presença se torna magnética, porque você não precisa de nada para provar seu valor. Hoje, você vai entender o que significa se libertar emocionalmente e vai sentir na pele o que é habitar um território interno onde ninguém mais tem poder de te desestabilizar. Escreva nos comentários: eu escolho meu poder, não minha prisão. Você não enxerga no começo. Parece amor, parece conexão, parece até cuidado, mas aos poucos você começa a notar que não consegue mais respirar fora da presença do outro. Você passa a medir o seu valor por como essa pessoa te trata, pelo que ela responde, pelo que ela dá ou pelo que ela nega. É assim que nasce a prisão invisível. Ela não tem grades de ferro. Ela tem mensagens ignoradas, ausência de afeto, medo do abandono e aquela ansiedade constante que diz: será que hoje vão me notar? A dependência emocional não chega gritando. Ela se infiltra. Ela se acomoda nos seus vazios não curados. Ela te faz acreditar que só é possível viver através do reflexo que o outro devolve. Você deixa de ser inteiro para virar um eco. E quando isso acontece, você para de existir para si mesmo. Sua liberdade mental é sequestrada e você nem percebe. Começa a evitar conflitos mesmo quando está certo. Aceita migalhas como se fossem banquetes. Finge estar bem para não afastar a pessoa que, no fundo, já se afastou de você emocionalmente há muito tempo. Essa prisão cansa. Ela te adoece lentamente. Tira o brilho do seu olhar, o vigor das suas palavras, o entusiasmo pelos seus próprios planos. Você começa a adiar a própria vida, esperando que o outro acorde, mude, volte, enxergue seu valor. Mas isso raramente acontece. Sabe por quê? Porque quando você se anula para manter alguém, você ensina a essa pessoa que sua presença não custa nada. Você treina os outros a te tratarem com descaso quando se coloca sempre em segundo plano. Você diz sim enquanto morre por dentro. Você sorri por fora enquanto desaba internamente. E a cada novo dia, vivendo assim, mais longe você fica de si mesmo. Essa prisão é confortável no início porque parece amor recíproco, mas aos poucos você se dá conta de que está vivendo em torno do outro e não ao lado dele. Você não ama, você depende. Você não escolhe, você implora. Você não compartilha, você mendiga. E o que começa como uma tentativa de conexão vira uma corda no pescoço da sua identidade. Liberdade emocional não é ausência de vínculo. É ter espaço interno para respirar, pensar, decidir, mesmo dentro de uma relação. Mas quando o medo de perder alguém é maior do que o desejo de se manter inteiro, você já foi capturado. Pessoas presas em dependência emocional vivem exaustas, confusas, inseguras. E o pior, acreditam que isso é normal. Não é. Não é normal viver em alerta constante. Não é normal ter crise de identidade toda vez que alguém te rejeita. Não é normal se sentir vazio só porque alguém te ignorou.
Você precisa romper com a normalização dessa prisão emocional. Porque enquanto você aceitar isso como parte do amor, nunca vai experimentar o que é realmente amar, começando por si mesmo. A paz verdadeira exige autonomia emocional, exige desapego de validação externa, exige coragem para desapontar os outros, para não se decepcionar mais consigo mesmo. Você não percebe o quanto está enfraquecido até notar que cada passo seu precisa de aprovação alheia. Você pergunta demais, explica demais, justifica demais, como se respirar também precisasse de permissão. Esse é o vírus da validação, silencioso, disfarçado de humildade. Mas por trás é apenas medo, medo de ser rejeitado, medo de não agradar, medo de não ser suficiente. Então você começa a terceirizar sua identidade. Você se molda, se adapta, se curva. Quer ser aceito, então esconde opiniões. Quer ser amado, então vira uma versão editada de si mesmo. Quer ser mantido por perto, então tolera o que destrói sua paz. E a cada vez que você silencia sua verdade, para ser aceito, você se abandona um pouco mais. O problema é que esse abandono é sutil. Ninguém vê, mas você sente. Sente quando acorda e o dia já começa com ansiedade. Sente quando publica algo e fica obcecado pelos comentários e curtidas. Sente quando um visto e não respondido vira uma ferida aberta. Você acha que precisa agradar para ser amado. Mas o que você está fazendo é se esvaziando para caber em espaços que nem foram feitos para você. E sabe o que é mais cruel? Essa fome por validação nunca é saciada. Quanto mais você se alimenta da opinião dos outros, mais faminto fica. Porque não é o outro que tem que te validar. É você que precisa se reconhecer como inteiro, mesmo que ninguém aplauda. A aprovação alheia vicia. É um ciclo. Quanto mais você recebe, mais precisa. E quando não vem, o colapso emocional é inevitável. Sua autoestima vira refém da presença, do afeto e da atenção dos outros. Você se esquece de quem é quando ninguém está olhando. E isso é perigoso, porque quem não sabe quem é, aceita qualquer papel que o outro oferece, mesmo que seja o papel de coadjuvante da própria vida. Você já reparou quantas decisões deixou de tomar com medo do que iam pensar? Quantas vezes deixou de terminar um relacionamento que te matava por dentro só porque achava que não suportaria o julgamento ou a solidão? Essa dependência emocional travestida de necessidade de aprovação tem matado milhares de identidades em silêncio. E o pior é que você acredita que está sendo gentil, compreensivo, equilibrado, mas por dentro está se corroendo de raiva, tristeza e frustração. Você não precisa da aprovação de ninguém para se validar. Você precisa de coragem para se manter fiel a si mesmo. Mesmo que isso custe o silêncio do outro, mesmo que isso custe a rejeição temporária, você foi ensinado a buscar validação fora. Mas agora é hora de quebrar essa programação e construir uma autoridade interna que diga: eu sou suficiente, mesmo sozinho. Quando você se liberta do vício da aprovação, você volta a se ouvir. Você age com mais firmeza. Você pensa com mais clareza. Você se torna mais magnético, não porque busca agradar, mas porque transmite integridade. Pessoas emocionalmente livres não vivem para impressionar, elas vivem para expressar o que são. E é essa autenticidade que atrai o que é verdadeiro e repele tudo que era mantido apenas pelo medo. Existe um ponto em que a dor se transforma em impulso. Você se cansa de mendigar amor, de viver em função do outro, de sentir que seu mundo desaba sempre que alguém se afasta. Esse ponto, para muitos, é o fundo do poço, mas para os fortes é o nascimento da rebelião interna. A rebelião interna é silenciosa, mas radical. É quando você olha no espelho e finalmente reconhece: estou me perdendo de mim, tentando manter o outro por perto. E decide que não vai mais ser assim. Não é sobre virar uma pessoa fria. É sobre parar de depender de migalhas para continuar respirando.
É sobre encerrar ciclos internos de submissão emocional que te mantém prisioneiro da carência. Você foi programado para acreditar que amor exige sacrifício total, que para ser amado precisa ceder o tempo inteiro. Mas a verdade é que se você precisa se anular para manter alguém, esse alguém não te ama, apenas se alimenta da sua fraqueza. Romper os laços da carência começa com uma escolha. Eu escolho me respeitar mais do que desejo ser aceito. Essa escolha muda tudo. Ela muda sua linguagem corporal, muda sua postura diante do silêncio do outro, muda sua reação quando alguém tenta te manipular com desprezo, rejeição ou indiferença. Você para de correr atrás. Você para de enviar mensagens que nunca são respondidas com alma. Você para de tentar explicar seu valor para quem nunca teve a capacidade de enxergar. E no lugar da carência entra a clareza. Você começa a se perguntar: por que me submeti tanto? Por que aceitei tão pouco? Por que me sabotei tanto tempo tentando manter conexões vazias? Essas perguntas não são fáceis, mas elas são necessárias. Porque toda cura começa pelo desconforto de encarar a verdade. E a verdade é: você tem poder. Poder de escolher o que tolera. Poder de decidir onde permanece. Poder de reconstruir sua identidade. Só que esse poder estava adormecido, sufocado pelo medo de estar só. É nesse momento que a rebelião interna vira força vital. Você começa a ocupar espaço dentro de si. Você começa a gostar do próprio silêncio. Começa a fazer escolhas sem precisar consultar o outro. Você se escuta, se acolhe, se afirma. E aos poucos, as vozes da carência vão diminuindo. Elas ainda vão tentar te visitar. Vão sussurrar que você precisa de alguém para ser feliz. Mas agora você tem uma consciência que responde: eu sou o suficiente. Romper os laços da carência é um ato de coragem, porque te obriga a sair do papel de vítima emocional e assumir o protagonismo da sua mente. Te obriga a lidar com a dor de cortar vínculos que só existiam porque você não se bastava. Mas é esse corte que liberta, é essa dor que limpa, é essa solidão que transforma. A carência emocional é como um vírus no sistema. Ela distorce percepções, paralisa decisões e te faz implorar por migalhas de presença. Mas quando você rompe com ela, o ar fica mais leve, a mente fica mais limpa, a alma começa a respirar. Você descobre que ser só não é o mesmo que estar perdido. Descobre que se escutar é melhor do que implorar para ser ouvido. Descobre que quando você se tem, ninguém mais te controla. Escreva nos comentários: eu rompo os laços da carência e recupero meu poder. Existe um silêncio que não é vazio, é presença. Não é ausência de som, é ausência de necessidade. Não é solidão, é domínio interno. Esse silêncio poderoso só aparece quando você finalmente entende. Ninguém vai te dar o que você vive esperando. Você pode passar anos implorando amor, reconhecimento, respeito, pode insistir em pessoas, relações, validações que parecem essenciais. Mas chega um momento em que algo dentro de você quebra e você entende que esperar dos outros é o que te mantém preso. É nesse ponto que a paz começa a surgir. Não como algo que alguém te oferece, mas como algo que você constrói por escolha. Você para de esperar e começa a se bastar. Esse é o ponto mais perigoso e mais poderoso de um ser humano. Quando ele para de implorar e começa a se preencher. Quando ele entende que ninguém tem o dever de completá-lo. A paz que nasce aí é uma paz silenciosa, quase invisível para os outros, mas inabalável por dentro. Você acorda e não precisa mais provar nada. Você caminha e não precisa mais ser visto para se sentir inteiro. Você fala e não espera aplauso. Fala porque tem algo a dizer, não algo a mendigar. É um estado de liberdade tão raro que incomoda quem vive da dependência emocional. Porque pessoas autossuficientes mostram o quanto outras ainda estão presas. Você passa a selecionar melhor com quem gasta sua energia. Você para de insistir onde não há reciprocidade. Você se torna seletivo, firme, calmo, e isso assusta. Mas essa é a beleza do silêncio poderoso.
ele te protege. Ele te conecta com sua essência, com sua força mais pura. Você já não está mais reagindo, está escolhendo. E quem escolhe com paz não precisa mais de ruído para se sentir vivo. O silêncio poderoso é aquele momento em que você percebe que tudo que buscava fora já estava dentro. Você só precisava parar de gritar para se escutar. Pare de correr atrás de quem não corre com você. Pare de esperar respostas que nunca virão. Pare de tentar preencher seus vazios com presenças instáveis. Você é a sua melhor fonte de estabilidade. Você é sua paz em forma de gente. E quando essa verdade se instala, até os seus olhos mudam. Eles não imploram mais, observam. Eles não pedem, escolhem. Você aprende a ficar em silêncio, mesmo quando tudo dentro de você quer gritar, porque entende que não vale a pena gastar energia onde não há escuta real. Esse silêncio não é indiferença, é sabedoria, é a ausência da necessidade de controle, é o desapego da expectativa, é o domínio de quem já entendeu que paz não se mendiga, se constrói. Pessoas em silêncio poderoso incomodam, porque não precisam provar nada. Elas andam com firmeza, não porque são duras, mas porque são resolvidas. Esse estado não vem do ego, vem da libertação, da compreensão de que nenhum amor externo vale o preço da própria desordem interna. Quando você para de esperar dos outros aquilo que só você pode se dar, nasce uma nova versão de você, mais lúcida, mais centrada, mais calma e, acima de tudo, mais livre. Escreva nos comentários: eu escolho o silêncio que me fortalece, não o barulho que me esvazia. Chega uma hora em que você para de tentar, para de correr atrás, para de negociar sua paz para manter pessoas por perto. Você simplesmente entende que nenhuma conexão vale a sua perda de si mesmo. E nesse instante nasce uma nova força dentro de você. É ali que você renasce, inteiro, presente, calmo, sem precisar impressionar, sem medo de perder, sem mendigar respostas. Você vai perceber que quanto mais autêntico você se torna, mais paz você sente e menos gente você precisa. Essa jornada não é sobre construir muros, é sobre reconstruir seu centro. É sobre ocupar o lugar dentro de si que você havia deixado vazio tentando caber nos outros. O que vem a seguir é grandioso e só quem tem coragem de romper com a dependência vai sentir. É um novo território de autodomínio, clareza e força emocional que muda tudo. E quando essa mudança começa, não tem mais volta. Escreva nos comentários: eu não volto mais para a prisão emocional. E se esse vídeo te despertou algo real, se te fez lembrar de quem você é de verdade, se prepare. Nos próximos episódios, vamos ainda mais fundo nesse processo de libertação e reconstrução. Você não está sozinho, mas agora, finalmente, você está com você.